É um fascínio de todo velejador jovem desbravar o Rio Guaíba e, quando adquire alguma experiência, a Lagoa dos Patos é o seu maior objetivo. Desde pequeno que eu conheço a Lagoa e adoro, né? A Lagoa é o meu divã do analista. Eu conheço a Lagoa dos Patos praticamente há mais de 30 anos. Eu navego na Lagoa desde 1966. Lugares tipo do... Então a pessoa sai e chega em um lugar assim, pega, por exemplo, o Ratão do Banhado, Lontras, que o remo é silencioso. Já um motor, a gente quando chega hoje está conversando com mais gente, aí não se vê mais nada. Muito de mar. A água às vezes fica salgada. Os ventos do oceano chegam até aqui. E mesmo os peixes marítimos vêm para a lagoa desovar. Tudo isso sem falar no tamanho da lagoa, que justifica o apelido de Mar de Dentro. A Lagoa dos Patos também se compara ao oceano pelo fato de ser um meio de vida para centenas de comunidades de pescadores. Por aqui passam importantes rotas de navegação lacustre do sul do país. Mas, acima de tudo, a Lagoa dos Patos, tal como o mar, é um berço de vida. É um paraíso, principalmente as áreas que não têm ainda acesso por terra. Eu acredito que a Lagoa dos Patos deva ser um santuário preservado só para um grupinho restrito. Nós achamos que se isso é bom, deve ser utilizado por todos, mas todos devem saber utilizar. É uma luta assim de Dom Quixote. Não tenho quase... infelizmente, eu não tenho grandes esperanças para a Lagoa dos Patos. 3/5 do nosso território. Nas épocas de cheia, a Lagoa dos Patos deságua no mar um volume igual à metade da carga normal do rio Amazonas. A região de Itapuã é a única parte da lagoa que tem alguma proteção. Por causa da floresta subtropical costeira que termina ali, foi criado um parque estadual. O Farol é também referência para esta área de preservação. Além de ter ligação com o Oceano Atlântico, a Lagoa dos Patos recebe também as águas dos principais rios do estado, o que dá uma noção da importância deste sistema hídrico. O estuário do Guaíba também deságua na lagoa. E é aqui no Pontal de Itapuã que este farol marca a divisa entre o Guaíba e a Lagoa dos Patos. Aqui começa o berço de um ecossistema sem igual em todo o país, tanto pela capacidade de produção das espécies, quanto pela beleza da paisagem, que se estende por mais de 300 quilômetros em direção ao sul. Daqui a pouco, a equipe do Projeto Ecologia viaja pela Lagoa dos Patos, um verdadeiro mar de água doce dentro do Rio Grande do Sul. São Lourenço do Sul, uma das poucas cidades gaúchas situadas bem à margem da Lagoa dos Patos. A 195 quilômetros de Porto Alegre, é muito procurada pelos turistas por causa das praias, que são a principal atração da cidade. No Yacht Club, uma grande quantidade de veleiros
muitos de Porto Alegre, mostra que São Lourenço é também um dos maiores centros de navegação esportiva e de recreio do estado, graças à Lagoa dos Patos. Na frente do Yacht Club, na outra margem do rio, os botes de pescadores encostados na beira formam um contraste com os iates ancorados no trapiche. É o dia a dia de São Lourenço, onde a pesca na lagoa significa o único meio de vida para centenas de famílias. É no verão que a colônia de pescadores se agita. É época de garantir o sustento para o resto do ano, quando o peixe fica escasso e o pescado vale pouco. O trabalho é artesanal. O equipamento não vai além das redes com boias de marcação e âncoras. O material é muito caro, por isso é preciso manter o pouco que conseguem com dedicação constante. A pesca é um trabalho duro que exige, no entanto, uma paciência delicada no conserto das redes. Quem não consegue o suficiente para ser patrão ainda tem chance nos pesqueiros das indústrias. E São Lourenço do Sul é o nosso ponto de partida. Daqui, o Projeto Ecologia parte em viagem pela Lagoa dos Patos, a bordo de um veleiro de 11 metros, o Igaraçu. Já é noite quando começamos a embarcar o equipamento e as provisões para pelo menos 8 dias de expedição pela lagoa. Últimas bagagens e a noite nos espera. É hora da saída. 3 da madrugada. O Igaraçu começa a se deslocar. A noite é clara e com pouco vento. Lentamente, o veleiro vai se afastando do cais. Em poucos minutos, atingimos a Barra do São Lourenço. Ao cruzar pela boia sinalizadora, o Igaraçu ganha a Lagoa dos Patos. A lua cheia e o rastro prateado parecem anunciar muitas surpresas na imensidão da lagoa. Quando amanhece, o espetáculo de beleza continua. O dia é limpo e com pouco vento. O Igaraçu avança em direção ao sul, usando o motor. Esta espuma na água não é característica da Lagoa dos Patos. Ela é resultado de uma excessiva salinidade, uma grande concentração de sal na água da lagoa. Isto acontece porque o regime de chuvas no verão é bem menos intenso, o que faz com que o nível de água da lagoa se reduza. E como ela tem ligação com o mar, a água salgada entra com maior intensidade. Este fenômeno faz com que aumente a produtividade de peixes de água salgada, de grande valor comercial, como a corvina, o bagre e a tainha, e também os crustáceos, principalmente o camarão. E logo percebemos que não estamos sozinhos. Aos poucos, começam a surgir vários botes de pescadores. Eles indicam que estamos numa área de concentração de cardumes. Esta parte da lagoa, a aproximadamente uns 34 quilômetros ao sul de São Lourenço do Sul, é considerada uma área de transição entre a parte da lagoa onde a água é doce e a parte onde a água é salgada, por causa da proximidade com o mar. É nesta região que se concentram espécies como o camarão. Nas épocas em que a pesca é liberada, centenas de pescadores da região vêm para a lagoa. De repente, já são tantos barcos que parece até uma procissão. Alguns vêm carregados com o resultado de uma noite inteira de trabalho. A lagoa ainda é um dos maiores viveiros de peixes do país, mas a cada ano é maior o número de pescadores nestas águas. A disputa diminuiu a quantidade e o preço do pescado, mas a maioria continua a se dedicar a este trabalho duro onde poucos enriquecem. Olha, a gente tem que ir levando a vida como a gente está levando, né? Porque não adianta nada. O peixe está cada vez mais barato, não sobe. Dispõe de equipamentos eletrônicos que detectam a presença dos cardumes. Os pescadores artesanais só dependem do contato entre eles para saber aonde os peixes estão. Quem está voltando da pescaria informa para quem está saindo aonde estão os cardumes. E tem sido assim geração após geração. Os pescadores mais veteranos dizem que a lagoa já não dá mais tanto peixe quanto antes, porque há cada vez mais pescadores na Lagoa dos Patos. Mas, ao mesmo tempo, os pescadores dizem que a lagoa é generosa e que há peixe para todos. A pesca do camarão no meio da lagoa cria um cenário quase artístico.
estacas e redes são a matéria-prima esculpida pela mão dos pescadores. É nestas malhas que se prende também a esperança dos pequenos pescadores, que a cada ano enfrentam mais dificuldades e leis que não controlam os verdadeiros responsáveis. A produção do peixe pequeno mesmo. Toria, já bem ao sul da lagoa, encontramos um dos locais onde os pescadores se reúnem nas safras. Os pescadores se organizam em concentrações que funcionam como bases de operação, utilizando as pequenas ilhas da Lagoa dos Patos. Esta aqui é a que reúne o maior número de pescadores. A Marechal Deodoro da Fonseca é uma ilha artificial, resultado das dragagens do canal da Lagoa dos Patos no final do século passado. Centenas de pescadores transformam esta pequena ilha, com pouco mais de 300 metros de extensão, numa verdadeira cidade improvisada no meio da lagoa. Tem dias que a ilha abriga mais de 5.000 pescadores. Alguns passam todo o verão aqui. A família vem junto e ajuda como pode. As margens ficam pequenas para tantos barcos. Na ilha, eles encontram suprimentos para enfrentar a dura vida de quem depende da pesca. Nas vendas de lona se encontram alimentos, bebidas, botijões de gás para o acampamento e para o bote. A ilha serve também para algumas horas de preciosa descontração. Alguns aproveitam para consertar as redes, fazer estacas, deixar tudo pronto para mais uma saída. Este pedacinho de terra, cercado de pescadores por todos os lados, é ainda um centro de comercialização, onde também se instalam compradores da indústria pesqueira. O preço não é bom, mas os pescadores preferem vender o camarão aqui mesmo, ao invés de gastar com gelo e combustível até Pelotas ou São Lourenço. Se a situação, quanto nós tiver água sargada dentro da Lagoa dos Patos, nós temos a nossa lagoa produtivamente de muito pescado. Pescadores mais veteranos estão achando que a ilha está ficando menor a cada ano. Aos poucos, ela vai sendo engolida pela água da lagoa e deve desaparecer nos próximos anos. Mesmo assim, os filhos de pescadores crescem aprendendo o trabalho dos pais. E, como eles, cultivam a esperança até no nome dos botes. Para o outro lado da Lagoa dos Patos, um leve vento nordeste começa a soprar e o Igaraçu já pode levantar as velas. E aí, de equipe de televisão, passamos a ser também tripulação. Por trás da câmera, no leme, todos trabalhamos, pois a navegação na lagoa exige atenção e um percurso bem definido. O principal cuidado é com os bancos de areia, que podem se estender por vários quilômetros, apenas alguns centímetros abaixo d'água, e podem significar o fim de um barco. Também é preciso ficar atento às mudanças do vento, para não perder o rumo. A visão distante da costa nos anima. Como marinheiros de primeira viagem, demoramos um pouco para aceitar a ideia de que o convés assim inclinado é sinônimo de boa navegada. Mas é tanta beleza para admirar que a gente até esquece que tem estômago. No final da tarde, o comandante resolve baixar as velas e chegar a motor na baía onde passaríamos a primeira noite. As nuvens escuras no horizonte e a calmaria tiram um pouco da tranquilidade, mas os biguás que acompanham nossa chegada não parecem preocupados. Ancoramos ao mesmo tempo em que a tempestade se dissipa ao longe. O bote de pescadores de passagem nos dá uma carona que proporciona nosso primeiro entardecer do Igaraçu na Lagoa dos Patos. Subindo a Lagoa dos Patos em direção ao norte, decidimos ir pela costa leste. A seguir, você vai conhecer lugares onde a natureza permanece praticamente intocada. A Lagoa dos Patos amanhece em mais um tradicional dia de verão. Ancorado, o Igaraçu repousa velas, cabos e equipamentos. O sol forte acompanha nossos preparativos para descer. Transferimos o material para o bote e partimos para conhecer uma das ilhas da Barra Falsa. Pela presença dos juncos,
a profundidade é pouca e podemos caminhar. Quando se chega a um lugar assim tão distante e tão natural, se entende um pouco melhor o ciclo da vida. A água é tão clara que se pode observar a vegetação submersa e os peixes recém-nascidos. Vir de barco é uma das maneiras mais fáceis de se atingir a costa leste da Lagoa dos Patos. Mas é possível também vir por terra. Só que aí já é bem mais complicado. É que aqui não há praticamente povoados à margem da lagoa. Tudo isso aqui são fundos de fazenda. Portanto, não há estradas adequadas ao acesso. Por causa disso tudo, que o meio ambiente na costa leste da Lagoa dos Patos está entre os menos ameaçados. Tanto os juncos quanto as pequenas plantas do fundo servem de abrigo, local de reprodução e de alimento para várias espécies, além de garantir a oxigenação da água. A água clara favorece a penetração dos raios solares, garantindo a fotossíntese, dando energia às plantas. Uma energia que é repassada a todas as formas de vida na Lagoa dos Patos. Deixando para trás a praia, entrando um pouco mais na ilha, encontramos também um banhado, com a vegetação própria de áreas alagadas. A proximidade da areia diversifica a paisagem. Plantas de várzea se misturam à vegetação rasteira. Flores surgem no meio do capim e transformam o verde num inusitado tapete colorido. Por ser pouco povoada, a costa leste há muito tempo despertou o interesse dos plantadores de arroz, que mantêm enormes lavouras e engenhos bem às margens da lagoa. O uso de agrotóxicos e a retirada da água para irrigação são uma polêmica antiga. Mesmo com a certeza de que tudo isso ameaça o ecossistema, nada mudou e a discussão já faz parte da história da lagoa. Chegando ao engenho, conseguimos uma carona para ir até a enseada do Bojuru. Colocamos o equipamento na caminhonete e nos preparamos para seguir por um trecho da chamada Estrada do Inferno, um caminho quase intransitável que mostra bem a dificuldade de deslocamento por terra pela costa leste. Depois de atolar várias vezes na areia, chegamos finalmente à enseada. Valeu a pena enfrentar a estrada. Encontramos aqui mais uma área onde as características originais do meio ambiente ainda se sustentam. Muitas aves se concentram no local, em parte por causa das algas, que escurecem um pouco a água na beira da praia. À medida em que as algas vão se decompondo no fundo da lagoa, vai se acumulando pelas margens uma espécie de lodo que é fundamental para a cadeia alimentar das espécies que vivem na região da Lagoa dos Patos. É no meio deste lodo que se desenvolvem micro-organismos que alimentam os pássaros da região e também as aves migratórias. É uma fonte interminável de alimentação, pelo menos enquanto a costa leste da Lagoa dos Patos permanecer preservada. Larvas de insetos, moluscos e outras minúsculas formas de vida constituem um disputado banquete para as aves, como as batuíras, que passam o dia explorando o lodo com o bico. A tarde vai chegando ao fim, dando um tom especial às cores da natureza. No dia seguinte, já de volta ao Igaraçu, o vento ajuda e seguimos velejando pela região de Bojuru. É preciso se afastar um pouco da costa para evitar um grande banco de areia que contorna o pontal. O farolete, indicado na carta de navegação, ajuda a traçar o rumo até o Fundeadouro, onde vamos novamente desembarcar. Mais uma vez, a lagoa parece brincar com o veleiro, dando a impressão de gostar da nossa companhia. Algumas manobras para aproveitar o vento e logo as velas são baixadas. Em poucos minutos chegamos. Na costa, descobrimos uma paisagem exuberante, extensos campos, áreas de areia muito branca e pequenos banhados, esbanjando vida. Dunas dividem tranquilamente o espaço com a mata nativa, que forma verdadeiras molduras para obras-primas da natureza. Formas curiosas, esculpidas pelo vento na areia, completam este cenário de sonho à beira da lagoa. A paisagem na costa leste da Lagoa dos Patos muda radicalmente quando encontramos as grandes fazendas de florestamento,
onde são plantados milhares de hectares de pinos eliotes, o pinheiro americano, que nem é uma árvore nativa do Rio Grande do Sul. Este tipo de árvore necessita de muita água para se desenvolver. Por isso, as fazendas são localizadas às margens da lagoa. Mas é exatamente por causa desse consumo de água que nestas regiões os bosques de pinos vão fazendo com que a cada ano o nível da lagoa vá se reduzindo gradativamente. Esta gigantesca barreira verde, de altura uniforme, é também conhecida como o deserto verde. No interior dos bosques, há pouca vida além dos próprios pinheiros. Uma imagem estranha, de desolação, corredores infinitos, onde não cresce mais nada. Aqui dentro é sempre sombrio, parece um inverno constante. A cada ano, aumenta a área coberta por esta floresta artificial, diminuindo as chances de qualquer vida nativa. Desde os tempos do Império até a década de 50, a Lagoa dos Patos foi uma importante via de acesso para os navios de passageiros que ligavam o sul do estado a Porto Alegre e ao resto do país. Mas hoje só navegam na Lagoa dos Patos navios de carga, barcos de pescadores e barcos de recreio. Você vai ver no próximo bloco os faróis, o último vestígio da história da lagoa. Juru, continuamos pela costa leste em direção ao norte. É hora do comandante acertar a navegação para um novo rumo. Pela primeira vez, a Lagoa dos Patos já apresenta algumas ondas maiores. Mas já mais acostumados ao barco, achamos o balanço até agradável. Com o vento favorável, logo se avista o nosso objetivo, o farol de Capão da Marca. O Capão, bosque de árvores nativas que deu o nome ao local, já não existe mais. No seu lugar estão os pinheiros das fazendas de florestamento. O farol seria o único na lagoa a ter faroleiro, mas não encontramos ninguém no lugar. O aspecto geral é de abandono. A praia não tem nenhuma construção além do farol. Como em quase toda a costa leste, a região é desabitada e a água é clara e limpa. O farol está surpreendentemente bem conservado. Desde 1849, esta construção metálica, tubular, com 19 metros de altura, orienta as embarcações na lagoa. Com os modernos recursos eletrônicos que hoje existem à disposição da navegação, inclusive a navegação por satélite, faróis como este do Capão da Marca já poderiam ter sido desativados há muito tempo, ficando apenas como símbolos de uma época em que a vida dos navegantes dependia desta luz. Mas hoje, o farol da Marca continua em atividade, só que ao invés da antiga luminária dos tempos do Império, que era abastecida a óleo, hoje este farol ilumina os caminhos pela Lagoa dos Patos, utilizando a moderna tecnologia da energia solar. A lâmpada é importada e emite uma luz vermelha a cada 10 segundos, alcançando 20 quilômetros lagoa adentro. Voltamos ao Igaraçu e agora seguimos em busca de outro farol, que é uma parte esquecida da história do estado. O vento aumenta e, pela preocupação do comandante, parece que o final de tarde não vai ser muito calmo. Logo, nuvens escuras aparecem cobrindo o céu e as ondas começam a agitar a lagoa. O sol desaparece e um inesperado temporal faz com que a tripulação trabalhe rápido no convés. Tão rápido como chegou, a tempestade se dissipa, mas tira as cores do nosso cenário. A grande quantidade de lagoas que existe na costa do Rio Grande do Sul, não só a Lagoa dos Patos, mas também a Lagoa Mirim, a Lagoa Mangueira e outras menores, faz com que sejam muito elevados os níveis de pressão e umidade do ar. Aqui na Lagoa dos Patos, todos esses fatores climáticos fazem com que, de uma hora para outra, se armem temporais que surpreendem os navegadores. Esses temporais acontecem com maior frequência no verão, quando é predominante o vento nordeste. Depois do susto, a calmaria das águas acalma também os nervos, mas deixa a saudade do sol. Algum tempo depois, avistamos a torre que se ergue na ponta de um braço de terra. É o farol de Cristóvão Pereira, uma imponente construção do século XIX. Normalmente ninguém passa por aqui. Foi com surpresa que encontramos uma equipe de operários reformando o farol por ordem da Marinha.
Eles passam semanas neste lugar esquecido de todos, cobrindo os detalhes da arquitetura original com cimento e reforçando